Agradecer a esta igreja, sua liderança, equipe pastoral, porque desde que chegamos aqui no dia 4 de janeiro, temos sido muito bem recebidos por todos vocês. Cada um que tem estendido a mão e nos cumprimentado com um sorriso, com um abraço, tem contribuído nesse processo de nós conhecermos e sermos conhecidos por essa igreja. Então, muito obrigado a todos vocês e quero desafiá-los a continuar nesse processo de ser uma igreja amigável, acolhedora, que busca realmente receber bem aqueles que estão no seu meio. Nesse primeiro momento em que eu tenho estado com os irmãos, o pastor Domingos está viajando, está em Angola, vocês sabem disso, retorna já na próxima semana, já estará aí, então carece as nossas orações também pelo tempo que ele está experimentando ali, pela viagem que ele fará de volta. Mas nesse primeiro momento em que eu estou com os irmãos aqui, trazendo a palavra, tenho escolhido, com a permissão de Deus, compartilhar alguns textos com os irmãos que foram textos chave na minha vida. Textos que foram significativos na minha vida, na minha história. Porque eu creio que aquilo que foi bom para mim, que edificou a minha vida, pode ser bom e edificante para a vida dos irmãos. Exemplo disso é a salvação, que cada um de nós recebe em Cristo Jesus. E se a salvação é boa e ela é boa, você então tem que compartilhá-la. Independente se você é um evangelista, um missionário ou não, você é alguém que foi salvo. Então compartilhe a salvação. E um texto que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Lucas capítulo 15. Esse texto tem a ênfase, todo esse capítulo 15, na ideia de restauração de relacionamento. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre restaurando um relacionamento. Gosto dos textos conhecidos e as parábolas de Jesus são conhecidas pela maioria de todos nós aqui. Porque além de, quando ouvimos os textos, nos remete a ideias passadas, histórias que vivemos, também são textos de fácil memorização, que a gente grava facilmente. E esse texto é um texto que fala sobre relacionamento. E nós cantamos aqui que nós precisamos de Deus, que nós queremos estar próximos a Deus, que quando o olhar de Deus contempla a nossa vida, nos enche de paz. E isso é verdade. Agora, esse encher de paz, ele vem quando temos um relacionamento saudável com Deus. O que atrapalha um relacionamento? Antes, então, de nós entrarmos no texto propriamente dito. Eu creio que eu elenquei algumas coisas aqui que eu acredito atrapalhar um relacionamento. Uma delas, palavras rudes. Palavras rudes atrapalham um relacionamento. Nós vamos dar uma ênfase no relacionamento nosso com Deus, porque essa é a ideia central do texto. Mas eu quero fazer aplicações cotidianas para o nosso dia a dia. E enquanto nós falamos, eu gostaria que você pensasse nos seus relacionamentos interpessoais. Palavras rudes atrapalham os nossos relacionamentos. Quando nós dizemos, às vezes, a coisa certa, mas da maneira errada. Ser verdadeiro, necessariamente, não quer dizer que estamos falando a verdade de maneira correta. Muito cuidado com aquela frase, eu sou sincero, eu falo mesmo. Palavras rudes atrapalham os relacionamentos. Muito obrigado, meu irmão. Ações grotescas também atrapalham os nossos relacionamentos. Aquelas ações rudes, muitas vezes impensadas, aquelas coisas que nós fazemos que às vezes a gente até depois que faz, fala, puxa vida, não deveria ter feito isso. Isso tem atrapalhado relacionamentos dentro de casa, na igreja,
no seu ambiente de trabalho. Outra coisa que tem atrapalhado relacionamentos é a incompreensão. Pessoas que não conseguem conviver umas com as outras e entender as diferenças. Para muitos de nós, o ideal é que nós fôssemos uma série de robôs. E o problema é que cada um queria que a matriz fosse você mesmo. E esse é o problema. Porque como é que ia ter, né, uma série só da minha pessoa, uma série da pessoa sua, dela, enfim. Incompreensão atrapalha muito os relacionamentos. Como é que a gente restaura então esses relacionamentos? Primeira coisa é reconhecer que a gente errou. Olha, eu reconheço que aquilo que eu falei, eu não deveria ter falado daquela maneira. Eu reconheço. Eu admito. E como é difícil dizer eu reconheço que errei. Ou será que só eu que tenho essa dificuldade? A gente começa, eu reconheço, e aí o negócio trava aqui, né? Parece que uma forquilha entra aqui e você não consegue falar mais. Mas é necessário para que um relacionamento seja restaurado, que haja esse reconhecimento. Segunda coisa que eu creio que é necessário para que um relacionamento seja restaurado é aceitar que o outro errou, que ele não deveria ter feito aquilo, mas ele fez, e aceitar então que ok, eu aceito o seu pedido de desculpas. E essa é a terceira coisa. Aceitar e conceder. Porque muitas vezes nós aceitamos. Não, você realmente errou comigo. Mas olha, isso eu não consigo te perdoar. Você não concedeu o perdão. O processo de restauração do relacionamento não aconteceu completamente. Ele começou, mas foi interrompido. O outro reconheceu. Você aceitou, ok, realmente, e às vezes nós fazemos isso até com certo sarcasmo. Você realmente errou. Você é um pecador miserável. E ainda não estou pronto para te perdoar. Eu não sinto. E gente, se a gente for esperar sentir algumas coisas, a gente não vai fazer nunca. Porque via de regra nós gostamos de fazer aquilo que a gente sente que é bom para nós. E às vezes estender a mão para alguém que nos machucou, que nos magoou, que nos humilhou, às vezes publicamente, que virou as costas para nós, é difícil. Mas é assim que um relacionamento precisa acontecer. São esses processos que precisam acontecer para que o relacionamento seja restaurado. Houve um relacionamento quebrado lá na antiguidade, entre Adão e Eva com Deus, e que essa quebra de relacionamento lá atrás afetou até hoje os nossos relacionamentos para com Deus. Ontem nós estávamos aqui num grupo bom de casais, e você que não veio está sendo desafiado agora a participar do nosso encontro de casais. Foi um tempo muito bom. Depois tivemos um cachorro quente ali, teve uns que comeram uma matilha de cachorros quentes, né? De tanto que eles comeram, mas estão aqui firmes e fortes, né? E nós trabalhamos um pouco essa ideia do propósito de Deus para o casamento. E o propósito de Deus para o casamento nasce antes desse manchar do relacionamento do homem e da mulher para com Deus. Então o propósito ali era perfeito. Mas depois de Gênesis 3, o propósito perfeito de Deus foi manchado pelo pecado. E daí em diante, todos nós nascemos com um problema de relacionamento com Deus. Mesmo que você nasça numa família cristã, mesmo que você seja filho de um pastor, de uma missionária, mesmo que você venha de uma família de pastores, de 10 gerações de pastores, você nasce com um problema de relacionamento com Deus. E esse problema de relacionamento, ele é sanado através da cruz de Cristo. Quando um dia,
a exemplo daqueles que nós vimos no domingo passado na chácara, publicamente confessam a sua fé em Jesus Cristo. E aí o problema de relacionamento é sanado. Deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus, adotados por meio de Cristo Jesus. O homem evolui sim, quando ele se coloca aos pés da cruz de Cristo. E evolui porque o grau de relacionamento dele aumenta. E aumenta muito. Antes de lermos o texto, entender um pouquinho do contexto de Lucas capítulo 15. Na plateia de Jesus ali havia várias pessoas. Haviam publicanos, fariseus, escribas, mestres da lei e também pecadores. E o evangelista ele costuma fazer essa diferenciação porque os mestres da lei e os fariseus, eles não se consideravam pecadores. E via de regra, quem tinha um bom relacionamento ou um relacionamento restabelecido com Deus eram aqueles que se consideravam pecadores. E é nessa linha que eu quero trabalhar com você. De que você saiba que é um pecador e carece de ter um bom relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Nesse texto aqui, Jesus vai falar então de como Deus ama ter relacionamento com as suas criaturas. Como Deus deseja ter um bom relacionamento com os seus filhos. E ele começa a falar da parábola da ovelha perdida. Que um homem tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. E ele então deixa aquelas 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. E corriqueiramente, como pastor, eu ouço assim: pastor, você tem que ir atrás do irmão fulano de tal. Ele é ovelha perdida. Tá bom. Aí você vai atrás do irmão fulano de tal. Aí as outras 99 ficam reclamando. Você abandonou elas. O pastor deixou a gente. E agora? Ficar atrás daquele... Irmão, a ovelha é perdida e a gente vai atrás dela. Mas Jesus também, e é o foco nosso nessa manhã, contou a história de um filho que foi embora. E o pai não foi atrás dele. O pai esperou que ele se arrependesse e voltasse. A gente vai atrás de quem está perdido, e não de quem deliberadamente saiu em rebeldia, bateu em retirada. Esse deixa que o Senhor cuide dele. Fecha o parênteses aí. Deus é um pai extremamente gracioso com os seus filhos. E a gente vai aprender isso em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até ali, finalzinho. Lucas 15, de 11 em diante. Você que achou, acompanhe a leitura que eu a farei na Nova Versão Internacional. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, ou como na revista atualizada, dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos seus porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-se, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí, por enquanto. Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Peça para que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor providenciou todos os meios para que nós tivéssemos uma relação saudável contigo, ó Deus. E por vezes, nós, filhos rebeldes, nos afastamos do Senhor. Então, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos ajude a sermos próximos de Ti. Que a Tua palavra nos transforme nesta manhã e nos leve a ser parecidos com Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Deus é um Pai gracioso, extremamente gracioso, e espera que seus filhos estejam próximos dEle. Antes de nós vermos como é que aconteceu o processo de restauração desse relacionamento, é importante nós vermos como aconteceu o processo de separação. Porque muitas vezes nós focamos só lá no fim, só na graça, e é a graça realmente que deve ser dita, que deve ser enfatizada. Mas precisamos mostrar também como é que a gente pode tão facilmente cair fora da presença de Deus. Como é que esse processo de separação, então, aconteceu? Eu começo a vê-lo aí no versículo 12. Olha o versículo 12 na sua Bíblia. O texto diz no versículo 11 que o homem tinha 2 filhos. Aí o mais novo disse assim: pai, quero a minha parte na herança. O que essa frase traz embutida? Essa frase traz embutida um desejo desse jovem de ter uma autonomia. Essa palavra não existe, isso é um neologismo, tá bom? As professoras de português aí, os professores me perdoem. Mas é diferente de autonomia. Porque autonomia eu ainda dependo de alguém. Eu consigo ir até um certo ponto sem alguém. Eu tenho um limite que delimita ali aquilo que eu posso ou não posso fazer. Agora, a autonomia é eu mesmo depender de mim mesmo. A ideia do carro, ele tem uma autonomia com o tanque cheio de 500 quilômetros. No caso aí você tem que ir ao posto, e você depende do posto para encher o tanque do seu carro. Nesse neologismo que eu criei aqui, na autonomia, você mesmo se abastece. Imagina sair uma mangueirinha. Isso seria um sonho para nós, né? Nesse combustível ao preço que está. Uma mangueirinha do próprio carro e voltar para o próprio carro e abastecê-lo. Ah, mas tem a energia solar e o carro anda sem precisar de abastecer. Não, quem abastece ele é o sol e por isso ele anda. Esse jovem tinha um desejo, começou a brotar no seu coração um desejo de depender dele mesmo. De não depender mais do seu pai. De não querer mais as regras do seu pai, não querer mais que o seu pai administrasse aquele recurso que era daquele jovem, sim, mas era daquele jovem para o futuro. A lei previa um processo de adiantar a herança para os filhos, mas a lei dizia a seguinte coisa, está lá em Deuteronômio, capítulo 24, dizia a seguinte coisa: olha, se um homem tiver 2 mulheres, e ele se desgostar da primeira mulher, e com a primeira mulher ele teve filhos, assim como ele teve filhos com a segunda mulher também. O filho da primeira mulher, a qual ele vai se desgostar e vai se separar dela, é quem deve receber então, quando ele mandar essa mulher embora, uma porção dobrada da herança. Aqui o que acontece era o filho mais novo pedindo a sua parte na herança. Algo
muito raro até no contexto judaico da época. Mas o que Jesus quer ilustrar com essa parábola aqui é que muitas vezes nós desejamos não dependermos mais de Deus. Desejamos viver por nossa conta e risco. Eu sou de uma geração, e essa equipe musical aqui também é dessa mesma geração, eu tenho certeza, pelos cânticos que cantamos aqui. O grande sonho da nossa juventude era ter um apartamento e ir morar sozinho. Eu vou alugar um AP e vou morar sozinho. Só que ele queria continuar trazendo a roupa para a mãe lavar, né? Ele queria continuar pegando marmitinha com a mãe para botar no freezer dele. Ele queria que o pai pagasse as contas do apartamento, mas ele queria viver sozinho. Ele queria autonomia, mas na realidade não era isso que ele iria ter. Hoje isso tem mudado, né? Eles querem ficar nas nossas casas até os 30, 40 anos, né? Gente, muitas vezes nós pensamos assim como esse jovem. Eu não quero depender de Deus mais. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão sem orar, é isso que nós estamos dizendo. Todas as vezes que nós decidimos algo, mesmo que nós oramos, mas não esperamos a resposta de Deus, é isso que estamos dizendo. Deus, o Senhor está demorando demais em responder. Eu vou resolver. O Senhor deve estar com muitas coisas aí, o Senhor está muito atarefado. Deixa que eu resolvo isso, Deus. É isso que estamos dizendo. Há muitos filhos, e eu tenho colocado, estou colocando imagens de famílias aí, porque esse texto tem a ênfase no relacionamento nosso para com Deus. Mas eu quero fazer aplicações no nosso relacionamento pessoal, familiar, igreja. Tem muitos filhos que chegam a uma determinada idade e acham que podem bater asas e voar e sem olhar para trás. Sem entender de que se eles hoje podem voar é porque um dia eles tiveram um ninho que lhes ensinou a isso. Um dia eles tiveram um ninho que lhes alimentou. E que de tempos em tempos é sempre bom voltar para o ninho, para ver como é que estão aqueles velhos passarinhos. Se hoje eles precisam de ajuda. Há pessoas que depois de um certo tempo na igreja, acham que já conhecem toda a Escritura. Que dizem, não preciso mais de ir à igreja. Não preciso de grupo pequeno. Eu já aprendi tudo. De novo, filho pródigo. Vim aqui para ouvir algo novo. Uma nova teologia. Irmãos, pelo que tenho conhecido dessa igreja, aqui não haverá novas teologias. Amém? E que assim seja. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque corriqueiramente queremos viver numa autonomia, independentes de Deus. Dá a minha herança, Deus. Enquanto isso ainda é um desejo no nosso coração, é um problema. Mas esse problema ainda não ganhou forma. Ele ganha forma, e é o segundo passo nesse processo de se separar da presença de Deus, é quando nós realizamos o desejo. Versículo 13 me mostra isso. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Esse jovem, certamente, quando pediu a herança para o seu pai, já estava de caso pensado. Eu vou pedir herança, para o meu pai não assustar muito, daqui um pouco eu vou esperar um pouquinho, aí eu saio. Aí eu vou me embora. Aí eu vou viver a minha vida. E foi isso que ele fez. Esse desejo de autonomia que ele tinha, criou forma. E ele então pega a sua mochila, pega o seu All-Star e vai embora. E segue em frente. E vai, como já cantava, desculpe minha citação, Lulu Santos, garoto, eu vou para a Califórnia. Cantou é porque foi dessa época. Eu também fui. Isso reflete um pouco da nossa geração. De botar os nossos sonhos. E, gente, não é errado
sonhar em querer ir para um outro país, ir para uma outra localidade, ter um certo grau de independência dos seus pais. Não há nada de errado nisso. O problema é quando nós fazemos essas coisas contra a vontade da nossa família, dos nossos pais, e consequentemente contra a vontade de Deus, porque os pais são autoridades sobre as nossas vidas. Enquanto casado ainda não somos. Em casa nós temos uma regra. Enquanto come do nosso feijão, as nossas regras. E o feijão da mãe é bom, então os caras estão com dificuldade de sair. Mas é assim. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Em tudo os vossos pais. Versículo 2. Filhos, honrem os seus pais. Aí é para os filhos que já se casaram. Não devem mais obediência aos pais. Quando esse desejo, irmãos, toma forma, aí a gente começa então esse processo de separação de Deus. E via de regra, assim como esse jovem, a gente vai para uma região distante, longe de Deus. Pesquisas no sistema penitenciário brasileiro. A maioria dos jovens que ali estão vem de uma família evangélica. A maioria. A maioria de pessoas que ali estão já ouviram a palavra de Deus. Alguns, inclusive, são filhos de pastores. Triste realidade. De um jovem que um dia disse: pai, dá minha parte na herança. E alguns dias depois ele pegou a sua mala e foi embora. E não olhou para trás mais. E hoje faz parte do sistema carcerário do país. Irmãos, esse texto me alerta que o processo de separação de Deus, ele é silencioso. Acontece em etapas. Mas se nós não interrompermos as etapas, ele vai se concluir. Eu fico imaginando, e aí permitam-me imaginar aqui, esse pai diante desse processo todo. Quando o filho lá atrás pede a sua parte na herança, esse pai não era bobo. Ele já pensou: esse menino está armando alguma. Aí vem. E depois, quando esse filho então sai da sua casa, eu fico imaginando esse pai vendo esse filho indo embora. E eu imagino que é uma parábola, é uma história que Jesus conta para ilustrar, e nós não sabemos se ela aconteceu ou não, mas é Jesus contando, que esse pai olha o filho saindo e talvez lágrimas caíram dos seus olhos. Por duas razões. Primeiro, porque aquele pai sabia que aquilo que aquele filho estava fazendo era errado. Segundo, porque aquele pai sabia que aquilo não iria dar certo. Não tem como dar certo algo que começa errado. Aquele pai chorou. Assim como talvez alguns pais aqui choram por não terem os seus filhos perto, na casa do Senhor. Mas daqui a pouco a graça vem e vai confortar os nossos corações. O processo de autonomia tem um preço. O versículo 13 e 14 diz que esse filho, ele desperdiçou tudo. Versículo 13 no final diz que lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, dissolutamente. Versículo 14, depois de ter gastado tudo o que houve, uma grande fome, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Havia um amigo meu que dizia o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. E foi isso que esse jovem fez. Viveu dissolutamente, irresponsavelmente. E jovens, não fiquem bravos comigo, mas vocês ainda não estão prontos para algumas decisões. É por isso que vocês são jovens.
E é por isso que o processo de envelhecimento tem junto um outro processo chamado maturidade. E é na maturidade que a gente então começa a tomar algumas decisões. Por isso, ouçam os seus pais. Repensem os seus conceitos. Pensem bem nisso. Esse jovem viveu de maneira a desperdiçar. Essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo, aquele que despende excessivamente, que dá espontaneamente, um gastador, um dissipador, um esbanjador. Mas talvez o melhor nome para essa palavra fosse a parábola do filho perdido. Porque desperdiçar foi só a consequência de estar vivendo perdido. E é isso que nós fazemos, gente, quando nós vivemos longe da casa do Pai. Nós desperdiçamos as bênçãos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Não é uma bênção que já estamos experimentando aqui nesta manhã? Cantamos, ofertamos, estamos ouvindo a palavra de Deus, tivemos e teremos comunhão, isso é bênção. Que quando você não participa disso, você desperdiça. O encontro das famílias que nós tivemos no último domingo na chácara, que bênção foi aquele momento. Em especial, a última hora, onde os casais, mais uma vez, ganharam dos não casados. E eles querem revanche, casados, viu? Eles querem revanche. Diz que chegou reforço agora, eles querem revanche. Mas foi uma delícia aquele momento ali. Foi muito gostoso. Bênção que os filhos perdem quando não estão ao redor do pai. Agora, esse desperdício tem um preço. E esse jovem, no versículo 15 e 16, pagou alto esse preço. O texto diz que por isso ele foi empregar-se com um cidadão daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Eles desejavam encher-se o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A importância do contexto. Lembra o público que estava ouvindo isso? Mestres da lei, fariseus, ou seja, judeus. E o judeu não chega nem perto de porco. Sabe aquela pancetinha que a gente espreme um limãozinho nela? Aquele bacon no café com ovos, né? Do café dos homens ali, no ovos com bacon. Eles não chegam perto disso. E o que Jesus queria ilustrar para esses homens é que quando um homem se afasta de Deus, ele não consegue comer nem o resto do que um porco come. No nosso português, claro, aquilo que antigamente tinha muito, principalmente nessa região da Santa Cruz aqui, né? Muitas fazendas, e as fazendas criavam porcos ali, e os porcos se alimentavam daquilo que a gente chama de lavagem. Né? Resto de comida que fermentava. Esse rapaz não podia comer nem isso. O desejo dele era encher o estômago com isso, mas ele não podia comer isso. Ninguém dava nada para ele. E é isso que acontece, meus irmãos, quando eu e você nos afastamos de Deus. É impressionante o que um crente desviado faz. Ele faz coisas pior do que o incrédulo. É impressionante. Jesus quer enfatizar que Deus ama as pessoas. E mesmo depois de fazer tudo isso que esse jovem fez, nós já lemos o final da história, Deus o recebe. O processo de restauração começa aí, quando nós estamos abaixo do fundo do poço. E quando nós olhamos ao redor e não vemos mais nada. E aí a gente diz, o que eu estou fazendo aqui? Vindo para cá, ouvia no rádio do carro, aquela música Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti. E há uma frase que diz, ainda que seja a dor que me una a Ti.
esse jovem sofreu as consequências dos seus atos. Meu irmão, a lei da física é implacável. Toda ação gera uma reação. Esse jovem foi embora, virou as costas para o seu pai, mas ele um dia diz: pai, pequei. E aí eu quero dizer uma coisa para você que talvez esteja pensando, ou já nesse processo, ou perto do fim do poço. Não há pecado que você tenha cometido que Deus não perdoa. Esse é um texto que eu gosto muito, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a sujeira que um chiqueiro de porcos pode trazer em nosso corpo, o Senhor Jesus é capaz de nos purificar disso. Aí está a graça de Deus. E essa graça alcançou esse rapaz. Agora, esse processo de restauração, de retoma, como nós dissemos no início, ele tem que acontecer de algumas maneiras. E a primeira maneira é isso que esse jovem faz no versículo 18. Ele dá esse primeiro passo e diz: pai, eu pequei. Versículo 17 começa então a fomentar na mente desse rapaz. Olha só, caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. É interessante que o processo de arrependimento desse jovem é muito parecido com o processo de Davi, quando ele é pego ali em adultério, e o profeta diz para ele: Davi, você é esse homem. O Davi diz: eu pequei. O Davi não tem uma atitude de, mas a moça era bonita, mas ela estava se banhando aqui, e daqui eu vi, mas a carne é fraca, né? Você sabe disso, né? E aí eu tentei, mas não deu. Ele não faz isso. Ele diz: pequei. Na fala desse jovem também não há essas expressões: pô, mas o meu pai era muito opressor. Pô, mas o meu pai estava muito atrasado. Pô, mas o meu... Não. Ele simplesmente diz: pequei. Eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei. O que eu fiz foi errado. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, porque o pecado que nós cometemos contra o nosso irmão afeta também a Deus. Porque pecado é pecado em qualquer grau que ele acontece, em qualquer nível que ele acontece. Quando um filho é rude, vira as costas para o seu pai, comete pecado para com o seu pai, ele também peca para com Deus. Assim como um pai que não corrige esse filho, também peca para com Deus. É preciso cair em si, gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Assim como esse jovem, o início, o auge da fama dele naquela terra distante, foi legal. Ele gastou, ele comeu e ele bebeu, e ele curtiu a vida adoidado. Curtiu a vida de montão. Mas o preço chegou. Então, o pecado muitas vezes que cerca a nossa vida é gostoso. O diabo não tem chifrinho e rabinho, não. Ele às vezes vem com perfume importado, com fala mansa, com ideias mirabolantes. E ele vem para te pegar. E a gente muitas vezes é seduzido por isso. Quando a gente cai, nós não temos outra coisa a fazer a não ser dizer: pai, eu pequei. E o processo então, o jovem ele não para só naquele reconhecimento, ele dá passos para restaurar isso. Versículo 20 mostra esses passos. Que então, versículo 19, aliás: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso o jovem pensando consigo mesmo: trata-me como um dos seus empregados. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Não adianta nós ficarmos assim, não, eu já orei e eu pedi perdão. E a pessoa vai me perdoar. Você tem que ir lá e dar passos. Esse pai esperava que o seu filho voltasse. Assim como Deus espera que nós voltemos quando nós estamos longe dele. O texto diz, continua dizendo, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Permita-me imaginar mais uma vez aqui, talvez esse pai todas as tardes ia para a varanda da sua casa e olhava de longe e dizia, onde está aquele meu filho? O que será que ele está fazendo? Que bom seria se ele voltasse. O que meu filho anda comendo? Será que ele tem passado frio? Necessidade? E de longe esse pai então mira o seu filho e o vê. Imagina a cena aí, irmão. Esse rapaz andando, maltrapilho. Porque ele saiu com toda a pompa, com tudo que ele tinha. E geralmente quando nós saímos da casa do pai, a gente sai assim. Todo armado. Todo bacana. E quando a gente volta cabisbaixo. E é assim que precisa ser. Agora o que tem que ser também é a reação do pai. Que ao ver o seu filho, ele corre, ele o abraça e ele o beija. E ele não se importa com o fedor daquele menino. Ele não se importa com a roupa maltrapilha daquele menino. Ele não se importa com nada. O que era importante era o seu filho. E é isso que nós como igreja devemos valorizar. Quando os que saíram errantes, aqueles que se afastaram, quando eles voltam, o que importa é que eles voltaram. É isso que importa. As mazelas que eles vão trazer, o mau cheiro que eles vão trazer, isso nós vamos ajudá-los a se limpar, a se tratar. Mas o que importa é que eles estejam conosco, porque foi isso que o Pai quis fazer. O nosso mau cheiro, Deus não se importa quando nós estávamos no pecado. Onde nós estávamos, Ele não fica perguntando, onde você estava, menino? O que você estava fazendo? Andava por onde? Ele não faz nada disso. Ele simplesmente abraça o seu filho, o beija. Deus é um Deus cheio de compaixão, meu irmão, minha irmã. E a igreja precisa ser instrumento dessa compaixão. Para quando as pessoas entrarem por aquelas portas ali, hoje 2, amanhã 3, elas possam perceber que nós não estamos preocupados com o cheiro que elas trazem. O que nos preocupa é a presença delas em nosso meio. Nós queremos ela em nosso meio. E nós vamos dizer para elas, olha, nós temos um bálsamo para você se limpar, se lavar e se perfumar. Que as pessoas quando entrarem por ali, elas percebam que a nossa preocupação não é por onde elas andaram, mas é onde elas querem estar a partir de agora. Aonde elas querem andar a partir de agora. Essa deve ser a nossa preocupação, porque foi essa a preocupação daquele pai. E imediatamente aquele pai percebe que o seu filho voltou e ele diz, olha, eu tenho que restaurar a vida desse meu filho. Deus nos restaura, Ele devolve a nossa identidade de filhos quando nós voltamos para Ele. Olha o que diz o versículo 22. Depois do filho, no versículo 21, chegar ao pai e dizer, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não ouve nada daquilo. O pai diz, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, coloquem uma sandália em seus pés. A primeira coisa que esse pai se preocupa é devolver a identidade de filho àquele jovem.
Os nossos filhos, eles têm o nosso jeitão de ser, nossa aparência física, nosso jeito de falar, de pensar e até de se vestir. Que a gente compra nas mesmas lojas, né? Tá certo que eles usam as roupas assim um pouco diferente das nossas, mas é mais ou menos o mesmo estilão. Então as pessoas quando veem os nossos filhos na rua, sabem, você é filho do fulano, né? Ah, que legal, conheço teu pai. Esse jovem perdeu essa identidade. E para aquele público judaico, o fato de Jesus mostrar isso daqui, roupa, anel e sandália, mostra que a vestimenta tinha uma importância. E Deus quer mostrar para aquele público, olha, Deus restaura a sua vida por completo. Restaura a sua identidade. A roupa dizia muita coisa. Se conhecia um rabi simplesmente pela capa que ele trazia. Se conhecia um mestre da lei pelo tipo de vestimenta que ele tinha. A roupa, assim como hoje, diz muito da personalidade, diz muito de quem é. E aquele pai olha e fala assim, você não está vestido como meu filho? Traz a melhor roupa. A melhor, não é roupa furada, traz a melhor roupa. Olha, coloca um anel no dedo dele. O anel era um símbolo da família, um símbolo de riqueza, um símbolo de alguém que pertencia a um nível social diferenciado na época. E Jesus quer enfatizar, olha, nós somos diferentes. Nós não somos cabeça. Isso é uma mentira que se prega aí fora. Nós somos servos, família de Deus, corpo de Cristo, diferenciado. Coloca umas sandálias nos pés desse menino. Os escravos andavam descalços, muitas vezes. Bota sandália no pé desse menino. Meu filho tem que andar calçado. Deus devolve a identidade do seu filho quando ele volta para perto dele. E Jesus quer continuar ilustrando com essa parábola que Deus se alegra muito quando os seus filhos voltam. Versículo 23 e 24 mostra que Deus faz uma grande festa. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Deus se alegra quando nós que estávamos perdidos, voltamos. E Ele coloca para nós um banquete. Ele não diz assim, tem pão duro aí? Dá para esse menino, esse rebelde. Gastou tudo que tinha, né, miserável? Agora vem aí, que essa carinha de cachorro caiu, né? Dá pão duro para ele. Deus não faz isso. Mata um novilho gordo. Volta a passar. E vamos festejar. Digam a todos, alegre-se, o meu filho voltou. A igreja precisa se regozijar com aqueles que voltam. Precisa se alegrar com aqueles que voltam. E não, eu não sei se você faz isso, se faz eu quero lhe aconselhar, não faça isso. A pessoa andou errante por aí ela entra ali, você já fala assim, que é isso, hein? Estava sumido, hein? Sem vergonha. Onde você estava, rapaz? Faz isso não, irmão. Se alegra com ele. Que bom te ver aqui. Estou feliz porque você está conosco. Ou não diga nada, que às vezes é mais eficiente. Nesse mesmo contexto de Lucas, versículos 7 e 10, acima, a parábola da dracma e a parábola da ovelha. Jesus diz o quanto Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando há arrependimento, há alegria entre os homens e no céu. Quando há arrependimento, há júbilo entre os homens e no céu. E assim deve ser a nossa
atitude, meus irmãos. Se alegrar, porque é isso que Deus faz. E aí eu quero começar a concluir fazendo a seguinte pergunta: e você? Você anda dando vazão aos seus sentimentos e os seus desejos? De querer ser independente de Deus? De querer ser independente de qualquer instituição chamada igreja? Não, eu preciso de igreja mais. Há um movimento que cresce cada vez mais, o movimento dos 100 igrejas. Eu posso ter Deus na minha casa. Porque a minha casa é igreja, não é isso? Nós somos corpo, ok? Então eu posso ser igreja lá. Eu não preciso de celebração em conjunto, coletivo. Até porque eu vou lá, toco uns negócios que eu não gosto. Tem uns pastores que pregam lá que eu não vou muito com a cara deles também. Então em casa eu escolho, eu vou no YouTube e eu escolho aquele de acordo com a minha necessidade. Você tem esse desejo no coração, meu irmão, toma cuidado. Você está perto de se afastar de Deus. Talvez você nunca se encontrou com Deus. E esse é o desejo que você tem. Não, eu não quero saber de religião, eu não estou pronto para isso ainda. Quero saber de igreja, eu vou tocando a minha vida, eu tenho os meus princípios, eu tenho o meu Deus. Será que é isso que você vive? Quero dizer para você, Deus tem muito melhor para você. Deus tem algo muito maior para você. Se você acha que essa família que você pertence, essa identidade que você tem, e essa roupa que você veste é boa, e é verdade, deve ser boa, Deus tem algo muito melhor. Você está longe da casa do Pai? Talvez você está só nos ouvindo pela internet. Se você está fora do país ou alguma situação assim, continue nos ouvindo. Mas se você está aqui em Ribeirão Preto, em condições de estar aqui nesse momento, não fique em sua casa. Não se afaste da coletividade. Porque é aqui que a gente consegue experimentar tudo isso. Você está perto, mas sempre quis sair. E aí a ideia do filho mais velho, né? Versículo 25. Olha o versículo 25 aí. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-se porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Tem muita gente como esse jovem aqui. Não sai porque tem medo. E quando aqueles que voltam, ele fala: pô, é assim? Então eu posso ir, ferver, acontecer, deitar e rolar, e aí quando eu voltar está tudo bem, é isso aí? Já tem festa para ele ainda? Será que você está assim, meu irmão? Será que é essa a sua ideia? Você nunca esteve com o Pai? Procure encontrar-se com o Pai. Saiba que Deus não deseja que você saia. Se você está pensando em sair, eu já lhe digo, de cara, não é essa a vontade de Deus. Estou orando para saber qual é a vontade de Deus. Estou pensando em sair daqui, começar um trabalho lá na minha casa. Eu não sei se está acontecendo isso. Estou falando aqui hipoteticamente, e espero que seja hipoteticamente.
A vantagem de estar chegando é essa. Se você está pensando assim, Deus quer dizer para você, não é esse o momento, meu filho. Não é essa forma. Não é desse jeito. Te aquieta aí. Se você já saiu, Deus espera que você volte. Porque é isso que Ele espera dos seus filhos. Deus é aquele pai, coruja, que quer os filhos assim, ó, ao redor dele. E que bom que é assim. Porque não há melhor lugar para estar do que ao redor do pai. E ó, fica tranquilo, porque Ele vai te receber de braços abertos. Se você vier com o espírito quebrantado, pedindo perdão, Ele vai te receber de braços abertos. Se você nunca teve um encontro com o pai, entregue a sua vida para o filho. Entregue a sua vida para o filho. Confesse os seus pecados e se arrependa. Estou concluindo, dizendo que Deus é um pai extremamente gracioso com os seus filhos. Deus sempre espera que seus filhos voltem. Seus filhos precisam se arrepender. Lembra que eu disse lá no início? Que eu escolhi alguns textos que eram importantes para mim? É porque eu já fui um filho pródigo. Eu já fui alguém que um dia disse, pai, me dá a minha parte na herança. Porque eu vou embora. Eu não aguento mais as regras da sua casa. Eu quero experimentar o mundo. Eu quero curtir. Afinal de contas, eu tenho o direito a ser feliz, pai. E um dia, eu experimentei o ambiente do chiqueiro de porcos. Você não precisa disso. E se você já está nesse ambiente, eu quero dizer para você, arrependa-se, porque Deus vai te receber assim como me recebeu, de braços abertos. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformá-lo, Ele vai fazer de você uma bênção no reino dEle. Ele quer devolver a nossa identidade de filhos. Seus filhos precisam se parecer com Ele. E quando isso acontecer, Ele vai fazer uma grande festa. E os outros filhos que ficaram precisam festejar com o Pai. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Quero convidar você a analisar a sua vida. Eu não sei em que estágio dessa caminhada você está. Eu não sei em que ponto da vida cristã você se encontra. Eu sei que, aonde você estiver, Deus quer estar com você. Não quer que você saia, quer que você fique com alegria, com regozijo. Ele quer que você volte. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você volte ao primeiro amor. É isso que Deus quer para a sua vida. Enquanto você de cabeça baixa, com os olhos fechados, fala com Deus. Se você nunca experimentou, teve uma experiência com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, faz isso nessa hora. Entrega a sua vida para Jesus. Confessa os teus pecados a Ele. Diz, Jesus, eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Faz isso. Faz com fé. Diga, eu pequei. E o Pai vai te receber de braços abertos também. Volta para Deus. Volta para Deus. Não seja um filho perdido. Não seja um pródigo. Seja um filho genuíno de Deus.
Quero orar. Quero pedir a Deus que mantenha aqueles que estão na casa do Pai firmes nesse processo. Eu quero orar e pedir que aqueles que estão fora, que se arrependam e voltem. Eu quero orar e pedir que aqueles que ainda não conhecem o aconchego da casa do Pai, que possam experimentar isto. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina que o Senhor nos ama. Independente, ó Deus, de por onde nós andamos, independente daquilo que fizemos, a Tua palavra nos ama, a Tua graça é maior. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina que se nós nos arrependermos e pedirmos perdão dos nossos pecados, o Senhor nos recebe de braços abertos e restaura a nossa relação íntima, pessoal, de amor com o Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, Deus, fortalece aqueles Teus filhos que estão aqui, firmes, diante das lutas, diante das tentações, mas firmes, juntos com o Senhor. Fortalece-os, ó Deus, e não permita, ó Pai, que eles caiam na tentação de querer ser independentes de Ti, ó Deus. Também quero pedir por aqueles que saíram, que o Senhor traga-os de volta, para a honra e glória do Seu nome, para a alegria do Senhor e da Sua família, ó Deus. Traga-os de volta. E que Teu Espírito Santo convença aqueles que ainda não Te conhecem do pecado e da justiça, e que eles possam entregar a vida ao Senhor. Nos traz de volta, Deus, ao primeiro amor, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Vamos cantar.